ao Viva Essência Reconexão. E neste programa eu trago práticas e reflexões que vão ajudar mulheres a se libertarem da sensação de vazio interior e encontrarem sentido para uma vida abundante, plena e com propósito. Eu sou a Adriane, terapeuta, e o tema do episódio de hoje é: você se considera ansiosa? Bom, você já sentiu que seu corpo está aqui, mas a sua mente não para nunca? Ou você está lavando louça e pensando na conta? Ou você está com a família, mas está pensando no que ainda falta fazer? Ou você vai dormir e o corpo já cansado, mas a mente não para, quieta. Muitos vão dizer que isso é rotina, faz parte da rotina. E aí eu vou mais além. Seria mesmo isso rotina? Ou um sinal? Um sinal de que a sua mente deixou de ser a sua aliada e passou a ser sua dominadora. Já pensou sobre isso? Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você domina a sua mente ou a mente te domina? Responda para mim. Alguém já pensou, você já pensou na importância de uma mente saudável? Seria mesmo importante ter uma vida saudável? Qual é essa importância? Ou não tem importância? Bom, deixa eu te mostrar uma forma diferente de entender a ansiedade. Isso porque nas filosofias orientais, a ansiedade, ela não é um problema isolado. Eles não veem dessa forma. Eles veem como sendo um sinal. Ela é vista como um sinal. E é um sinal de quê? Um sinal de que a sua mente saiu do lugar. Um sinal de que você, sem perceber, você começou a ser levada por ela, né? E isso, com certeza, causa sofrimento. Quantas pessoas sabem que sofrem de ansiedade, né? Outras não sabem que sofrem, e mesmo assim vem uma avalanche de pensamentos e a pessoa não sabe que tem. Então, por exemplo, no Vedanta, se diz que o sofrimento começa quando você acredita em tudo aquilo que você pensa. Interessante, né? Faz sentido para você? Então, quando a tua mente começa: "E se der errado? E se eu não der conta? E se acontecer alguma coisa? E se?", né? Sempre o "e se", e o futuro. Você, infelizmente, não só ouve esses pensamentos, você só acredita neles. E aí começa a ansiedade. No budismo existe uma ideia muito forte de que o sofrimento ele vem da tentativa de você controlar o que ainda não aconteceu. Já imaginou? Isso faz sentido? Ansiedade seria pra gente, né, isso também tem correlação? E o que uma mente ansiosa faz? Uma mente ansiosa, escreve aí. Se você se considera ansioso, o que você acredita que uma mente ansiosa faz? Escreve para mim que depois eu leio aqui. Vou dar mais um tempinho, senão eu vou começar a responder, né? Então vamos lá. Uma mente ansiosa, ela tenta prever o futuro, né? Ela tenta garantir que nada dê errado. O que mais que uma mente ansiosa faz? Tenta resolver algo que nem chegou, que nem aconteceu. Ela já está aqui, ó, resolvendo tudo na cabeça. Isso cansa, né? Quem é ansioso vai dizer: "Isso cansa?". Me responde se isso cansa. Eu acredito que sim, né? Isso cansa, por quê? Porque o futuro nunca está sob controle. O futuro nunca está sob controle. Outro ponto interessante. No taoísmo, por exemplo, a ansiedade ela aparece como você tentando forçar a vida. Você luta contra um fluxo natural das coisas. Isso no taoísmo é ansiedade. Então você vive nadando contra a correnteza, como se diz, né? E aí, para essas pessoas, as coisas até acontecem na vida, mas acontece com muito esforço, com muita luta, com muito sacrifício, né? Você já ouviu falar uma pessoa que diz assim: "Ah, eu consegui minha casa com muito sacrifício". Acredite, foi com muito sacrifício mesmo, porque ela passou a vida inteira nadando contra a correnteza. Isso a gente constata. Eu constatei muito, né. Então, faz sentido para você ou não faz sentido para vocês? Escreve para mim. No ioga, a mente é descrita como cheia de movimento, cheia de agitação. E quando esse movimento fica mais intenso, você perde a capacidade de retornar, de acessar a sua paz natural. Então, para o ioga, a ansiedade é isso, é essa mente
muito acelerada, né, intensamente acelerada. No Ayurveda, outro ponto importante, ela é vista como um excesso de movimento interno, e como se tudo dentro de você estivesse acelerado demais. E aí tanto é o pensamento, como a emoção, as energias, tudo dentro de você está acelerado. Assim descreve no Ayurveda. E já no Zen, a explicação é ainda mais simples. Você está em qualquer lugar, menos aqui, menos aqui. Então, assim, você não está vivendo, você está pensando na vida, pensando a vida. Dá para entender essa afirmação? Você não está vivendo, você está pensando a vida? A vida realmente está acontecendo? Ou você está só pensando a vida? Aquilo ainda não aconteceu, tá tudo aqui, né? Faz sentido para você? Essas explicações? Você vive antecipando, você vive imaginando, se preocupando, porque não está no presente, né? Faz muito sentido isso. Então vamos tentar, assim, juntar tudo o que a gente viu até agora e o que que a gente pode entender de uma forma muito simples. A ansiedade é quando a sua mente sai do presente, resiste, a sua mente sai do presente, tenta resolver tudo no futuro, tenta controlar tudo no futuro, resiste ao que está acontecendo e faz você acreditar nos pensamentos que nem são realidade, na verdade. Então, você não está presente, você não está aqui. Você está tentando controlar tudo sem ao menos aceitar o que está acontecendo. Você não vive o presente. Em resumo, é isso. Então, de uma forma assim bem simples, né, as filosofias orientais, elas trazem, no meu entendimento, são conceitos similares, formas diferentes de se falar a mesma coisa. Não consigo distinguir uma da outra. Todas, para mim, estão correlacionadas. E o mais importante aqui é o seguinte: não é brigar com a sua mente, é perceber isso. E isso é importante. Perceba. Por isso que eu perguntei, faz sentido para você? Para cada definição trazida aqui, por cada filosofia, entre aspas, eu vou colocar sempre entre aspas as filosofias, né, faz sentido? Porque quando você começa a perceber, isso que nós trouxemos, como a sua mente funciona, o que ela traz, você começa a separar aquilo que te domina, que te aprisiona. Você consegue se dar conta do que está acontecendo, porque até então, muita gente vive na rotina, né, como eu disse antes, as pessoas acreditam que isso é rotina. Será se isso é rotina? Ou isso é um sinal de algo? Reflitam. Esse é o primeiro passo para uma mente saudável. E agora que a gente entendeu, que você entendeu de uma forma mais profunda sobre a ansiedade, deixa eu te explicar uma forma bem simples, mais prática, no dia a dia. O que seria a ansiedade no dia a dia? E o que não seria essa ansiedade no dia a dia? E aí, quando eu pergunto o que é ansiedade, eu não estou falando aqui de ansiedade apenas como um diagnóstico, não somente dessa forma, até porque nem todo mundo tem um diagnóstico, né, lá dado pelo médico, né? Você é uma pessoa ansiosa, você tem ansiedade, vamos trabalhar a ansiedade. Enfim, não somente isso, mas a gente está falando de um estado interno, um estado muito comum, inclusive, né? Atualmente, isso é muito comum, tanto que as pessoas rotularam como normal. E será isso mesmo normal? Essa mente acelerada que não para nunca, que não quieta, sempre presa no "e se", né? E se der errado? Mas se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? É uma preocupação constante. "Ah, eu vou fazer isso, mas se? E se eu fizer? Mas" e fica nisso. É muito difícil, isso cansa. E aí quando também a pessoa pensa demais. E aí eu pergunto, tanto as pessoas pensam demais, o que leva uma pessoa a pensar tanto? Reflita comigo, no que eu passo o dia pensando? Será se eu penso em culpa, em preocupações, em feridas, mágoas, arrependimentos? Talvez um remorso, ou talvez uma autoestima fragilizada, e aí você fica pensando naquilo, remoendo, ruminando, como dizem outras pessoas. Eu falo remoendo aquilo, né? E aí não sai da cabeça. Ou também quando a pessoa sente dificuldade de descansar.
Aquilo sobrecarrega, né, é uma sobrecarga emocional, uma falta talvez de acolhimento também, e a pessoa não descansa realmente, não consegue descansar, às vezes ela dorme e acorda cansada, seria por isso? Outras pessoas vivem em alerta, elas simplesmente, sente que não consegue se desligar nunca, imaginem. E aí talvez seria um perfeccionismo: "Ai, se eu tivesse feito daquela forma", uma culpa, né. Se eu tivesse feito diferente, culpa. Ou um perfeccionismo, eu poderia ter melhorado, eu poderia ter feito daquela forma. Um medo de decepcionar também, isso leva a pessoa a viver em alerta, porque ela não toma uma decisão se não pensar: "E se? E se? O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar?". Bom, em outras palavras, é como se a mente estivesse sempre correndo na frente da vida, dá para entender? E isso vai roubando a paz, a presença, a leveza e até o prazer de viver. Quantas pessoas não se sentem cansadas? Cansadas e muitas vezes a gente ouve assim: "Eu estou cansada da vida". Seria mesmo cansada da vida? Seria cansada de uma mente agitada, talvez? Cada caso é um caso, né? E outra pergunta: quantos aqui já tiveram a curiosidade de saber quantos pensamentos em um dia o ser humano tem? Você já parou para pensar nisso? Conta aqui nos comentários se você já se perguntou quantos pensamentos tem um ser humano por dia. Em média, você já se perguntou? E se você já se perguntou, ou se você não se perguntou, me conta aqui quantos pensamentos por dia você acredita que um ser humano tem em média? Já? Bom, um estudo de uma universidade do Canadá em 2020 publicou esse estudo e eles, nessa pesquisa, concluíram que uma estimativa da quantidade de pensamentos que passa no ser humano, em média, uma média. E eles detectaram que umas cerca de 6.200 pensamentos por dia. É muito, né? E assim, dessa média de aproximadamente 6.200 pensamentos por dia, lembrem aí, se você parasse hoje para pensar no que passou pela sua cabeça até agora, até nesse momento que você está assistindo aqui, só hoje, só no dia de hoje, você conseguiria lembrar quantos pensamentos passaram pela sua cabeça? Talvez você lembre de alguns, né? E talvez até seja contado nos dedos a quantidade de pensamentos. E em outras lives eu já citei que a gente vive no automático. Já dei alguns exemplos. Então eu pergunto: seria esses pensamentos também que nós não lembramos uma espécie de viver no automático? Eu dei um exemplo de que quando uma pessoa sai da sua casa, um caminho rotineiro da sua casa para o trabalho, por exemplo, muitas vezes as pessoas não lembram, né, que passou pela lombada ou quebra-mola, não lembram se uma pessoa pediu para parar na faixa. Com certeza, se ela pediu, você parou, mas não lembra, não se deu conta. Então você durante o percurso, você esquece de muita coisa. E isso é estar no automático. E o pensamento é a mesma coisa, porque você não se dá conta do que você está pensando, mas o pensamento está lá, sempre te ocupando. Essa atenção vai para lá, mesmo o inconsciente. Então, 6.200 pensamentos por dia. Seria essa uma prova de que nós vivemos no automático? O fato de não lembrarmos muito de quantos pensamentos passam pela nossa cabeça todo dia? E o que não é ser ansioso? O que não é ser ansiosa? Ser ansiosa não é virar uma pessoa passiva, não é não parar de pensar, não é nada disso, não é esvaziar a cabeça à força. Nada à força funciona. E também não é fingir que está tudo bem. Você precisa perceber. E não se preocupa que isso também não é achar que toda preocupação é fraqueza. Não. Se preocupar é válido, é válido. Ter a mente acelerada não faz de ninguém fraco. Essa mente acelerada não diminui ninguém. Ela só faz você perceber que você é um ser humano sobrecarregado, talvez até desconectado de si mesmo, né. E outra coisa muito importante, uma mente saudável não é uma mente silenciosa o tempo todo. Não é que uma mente que não pensa, que não se preocupa, que não sente, isso não é uma mente saudável. Uma mente saudável
é uma mente que não manda em você o tempo inteiro. E aí tem gente que vai dizer: "Nossa, mas a minha mente não manda em mim". E aí eu pergunto: você já se deu conta se você consegue controlar a sua mente? Por isso que eu perguntei: você realmente domina a sua mente? Quando eu parei para pensar isso, me perguntaram sobre a mente, né, eu e a mente, eu nunca tinha parado para pensar sobre eu e a mente. Eu entendi ali que eu pensava ser a mente, né, que a mente e eu era tudo igual, juro para vocês. Mas será se a gente é a mesma coisa? A mente e a gente é a mesma coisa? Será se a minha essência, essa pessoa, a Adriane, a minha essência e a mente é tudo igual? Já parou para pensar isso? Bom, eu vou citar alguns exemplos de como a mente domina a gente. Como a mente te domina? Se você não está consciente no presente, a mente te domina. Por exemplo, você ouve uma música, você está ali, um vizinho ligou uma música e você lembra dessa música e você até começa a cantar, por exemplo. Ou pode ser até que você nem conheça a música, mas ela tem um toque que ficou na tua cabeça. Pronto, a música acabou, passou para outra música e aquela música ficou na tua cabeça. Você foi fazer outras coisas e a música tá ali. Você fala assim: "Nossa, eu quero esquecer essa música, eu não quero mais cantar essa música, eu não quero mais lembrar dessa música". E você consegue? Mesmo falando que não quer mais lembrar, que não quer mais cantar, que não quer mais ouvir, ela realmente sai só pelo fato de você expressar isso, querer isso. Pense nisso, a música dificilmente sai da tua cabeça. Ou também quando você reage. A mente te domina quando você reage. Você não para pensar em nada. Você simplesmente papu. Por exemplo, começaram a te xingar. Você naturalmente quer reagir, você naturalmente quer responder, você naturalmente quer provar o contrário. Isso é reagir. Seria interessante mesmo reagir em todos os casos? Parem para pensar, para pensar. Quando as emoções tomam de conta da gente, ou pense em você, quando ela toma de conta de você, a mente te domina. É como se fosse outra pessoa. E aí você, depois, por exemplo, de uma discussão, você começou a discutir, no calor da emoção fez alguma coisa que depois você se arrependeu. E aí você depois para pensar: "Nossa, eu não queria ter feito aquilo. Eu nem pensei. Se eu tivesse pensado melhor", né. E isso é uma reação. As nossas emoções, se você não está consciente, elas tomam de conta de você. E aí ela te domina, realmente ela te domina. Então, assim, uma mente saudável, ela é uma mente presente, estável e consciente. É uma mente que observa sem se perder, sem sobrecarregar e pensa sem se aprisionar. Ela simplesmente pensa. Ela não fica que nem a música na tua cabeça remoendo. Não, você reflete. Refletiu ali? Pronto, você vai fazer outra coisa. E você fica em paz. Isso é uma mente saudável. Aquilo não vai te corroer, não vai drenar a tua energia. Por que que esse tema é importante? Porque a importância de se ter uma mente saudável, né? Porque é bom, porque é salutar uma reflexão sobre esse tema. Às vezes virou moda: "Ah, eu sofro de ansiedade", mas o que você faz para melhorar essa ansiedade? Você só gosta de dizer: "Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, não tem jeito, tá tudo certo". Realmente tá tudo certo? "Ah, eu tô bem assim", será que realmente você tá bem em ser uma pessoa ansiosa? Então, assim, é uma oportunidade para se criar consciência de quê? De que a mente te domina. Quantas vezes uma pessoa ansiosa não deita no travesseiro e chora por algo que passa na cabeça dela como um filme, ou até como um futuro que não chegou, que talvez nem chegue e a pessoa tá ali se remoendo, sofrendo por algo que talvez nem aconteça. Quantas pessoas já não se viram assim, chorosas? Então a mente nesse momento ela tá te dominando, porque você está se deixando levar, você não está comandando a mente. E também para trazer consciência de que você não é a sua mente, não é. Quando você começar a fazer alguns exercícios, algumas atividades, quando você começar a educar a sua mente, a desacelerar, você vai conseguir perceber tudo isso. É possível? É possível. E aí eu vou
pedir que vocês imaginem uma coisa, para vocês experimentar que você não é a mente. Pensem comigo, fechem os olhos, pensem comigo. Imaginem uma maçã bem vermelhinha, bem gostosa, suculenta. Imaginem agora um carro vermelho, uma blusa azul. Pronto, podem abrir os olhos. Você é aquela maçã vermelha e suculenta que eu pedi para você imaginar. Ela realmente existe? Ela realmente existe aqui na sua mão? Ou ela estava na sua cabeça? E o que a maçã que estava na sua cabeça, na sua mente, ela realmente é real? Ou ela é uma projeção de uma maçã real? Uma maçã que, se tivesse aqui na minha mão, comendo, essa seria uma maçã aqui da nossa realidade, mas ela está aqui na tua mente. E o carro vermelho é real? E a blusa azul na tua cabeça é real? Tudo são projeções. Então, os pensamentos nesse momento que está na sua mente são projeções. Não há nada real, percebe? Então, quando você pensa em muitas coisas, inclusive sobre você, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí eu não vou pôr adjetivos de bom ou de ruim, mas eu sou assim, eu sou assado. Será se realmente isso é real ou é uma projeção? Pense nisso. E aí, esse tema também é uma oportunidade para você dominar a sua mente, porque quando você percebe que existe muito mais numa mente e você, se você não se identifica com a mente, você consegue dominar essa mente. E dominar essa mente é uma condição sine qua non. Vou traduzir esse termo sine qua non, sem o qual não é possível, por exemplo, viver no estado de presença, viver o aqui e agora. Então, dominar a mente é uma condição precípua, necessária, sem a qual não é possível viver no estado presente, com clareza, né? Com paz profunda, porque você vai conseguir acalmar aquilo que antes você simplesmente nunca nem imaginou que pudesse existir. Nós vamos falar de meditação numa próxima live, mas a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho que vai também auxiliar para que você tenha um insight de que isso é possível. Então, muitas mulheres passam anos, anos cuidando de todos, de tudo, mas não aprenderam a cuidar da sua própria mente. E se não aprenderam a cuidar da sua própria mente, imagine se ela consegue cuidar da mente dos seus próximos, porque também é importante. Se você está bem, os seus próximos ou todas as pessoas que têm contato com você também estarão bem, porque você vai transmitir aquela paz, aquela alegria, aquela energia de ser você, de ser autêntica. E se você não está bem, você pode até não dizer que não está bem, mas o outro percebe, existe. A pessoa sente, pode não saber explicar, mas ela sente que algo não digere, algo não está legal. Ela não vai saber dizer se é você, se é o ambiente, não vai saber, mas talvez pode ser você. E cuidar da mente é importante. Teve um cliente que me disse o seguinte: cuidar da minha mente me trouxe clareza para tomar as melhores decisões, tanto na minha vida como na minha empresa. E isso é bom ou isso não é bom? Isso é importante ou isso não é importante? Outro cliente me relatou o seguinte: aplicando as técnicas terapêuticas, eu consegui dormir. Depois de tanto tempo, eu consegui dormir melhor. E isso é gratificante, muito gratificante. E o cliente mais recente, me disse o seguinte: desacelerar a mente não é fácil, precisa de persistência, mas eu não desisti, eu estou conseguindo. Então, eu vou fazer um paralelo entre estudar. Eu gosto de ler. E muitas pessoas que passaram, né, na minha vida até hoje, é contada nos dedos aquelas que gostavam de ler, muito difícil. Ou de estudar, eu tenho prazer de estudar. E aí as pessoas diziam assim: nossa, eu não consigo estudar. E eu dizia assim: estudar, se fosse fácil, era para todos. Mas algumas pessoas não têm esse prazer de estudar ou de ler. Então, eu não posso dizer que é fácil, porque se fosse fácil, todos faziam. Todos fariam, mas é possível, desde que você tenha um objetivo,
um objetivo, um entusiasmo, algo que te move a nunca parar. E quem sabe esse entusiasmo não seja você. Nada melhor do que você fazer por você. É um presente que você se dá. Então vamos lá. Algumas pessoas vão dizer: "Ah, mas é normal viver assim, com a cabeça cheia, com a mente que não para, com a mente inquieta, com a mente em movimento. Isso é normal, todo mundo vive assim". O comum não significa que seja saudável, é normal. Se você conviver incomodado e você normalizar esse incômodo, tudo bem, mas saudável não é. Então, se não é saudável, existe sim como você melhorar. E aí muitas pessoas vivem no automático, na rotina, como nós falamos, né, na rotina, esgotadas por dentro, e chamam isso de normalidade. Então, pode ser normal, pode ser comum, mas não é saudável. Outras vão dizer: "Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para cuidar disso". Complicado, né, porque justamente por não cuidar disso, é que a sua energia, ela é drenada e você não consegue performar como você performaria se tivesse 100% com sua mente presente no aqui e agora, se não tivesse uma mente ansiosa. Cuidar da mente não exige horas. Muitas vezes o problema não é falta de tempo, é a pessoa não se priorizar. Tudo é mais importante, menos você. Então, você se priorizar é um presente que você se dá, não só para você, mas também para aqueles que estão ao seu lado, para os seus próximos, filhos, familiares, enfim. Porque quando você está bem, você consegue transmitir esse bem-estar para todos. Imagina que você está doente e chegou uma pessoa para te visitar. Você receberia essa pessoa da melhor forma se você não tivesse doente? Então é isso. Você estando bem, você faz tudo muito bem, tudo melhor. Não é assim que funciona? Então, outros vão dizer assim: minha mente é assim mesmo. Não tem jeito. Será se não tem jeito? Você nasceu assim? Acho que não, né? Então, para as pessoas que acreditam que não tem jeito, realmente não tem jeito se a pessoa quiser uma forma mágica, instantânea, tomou, passou. Não é assim, porque isso veio de um processo, isso não aconteceu da noite para o dia, isso vem paulatinamente acontecendo, e isso vem se acumulando, e como não vem sendo tratado, pronto, a bolha estoura. E, no entanto, a mente ela pode ser observada, ela pode ser educada, ela pode ser desacelerada, mas isso não é pílula mágica, é um processo fácil. Para alguns, para outros não, mas é um processo. Da mesma forma que ela se tornou, ela pode deixar de ser. É possível. E aí você não precisa continuar sendo arrastada por uma avalanche de pensamentos, né, para sempre, mas isso só depende de você. E um adendo, e eu que nem sabia que um dia eu fui ansiosa. Quando nesse processo de autoconhecimento você percebe muitas coisas, você estuda muito e você muitas vezes você tem um conceito muito fechado de algo, e muitas vezes até o sinônimo de uma palavra. Uma palavra, ela tem vários significados muitas vezes, e você não conhece esses vários significados, você se prende a algum significado e descarta os outros, porque você desconhece. Então, ansiedade para mim era algo muito fechado. Eu não era do tipo de pessoa ansiosa que, por exemplo, quando sabe que vai sair, uma semana antes está vendo qual roupa, né, se preocupa com a roupa, se combina a blusa com a saia, com o short, com a bermuda, com a calça jeans. Eu não era desse tipo de ansiedade. Eu não era do tipo ansiosa que quando sabia que ia viajar, já uma semana, um mês antes, já preparava a mala para não esquecer de nada. Eu não tinha, nunca tive esse tipo de ansiedade, mas eu queria controlar o futuro. Eu não aceitava tudo aquilo que eu programava não sair do meu script, não sair do meu planejamento. E, como disse o budismo lá, você querer controlar aquilo que ainda não aconteceu. Era eu, interessante. E eu nunca me considerei ansiosa,
mas eu percebi naquela época que eu era um outro tipo de ansiedade, né, mas eu era ansiosa. Hoje, não mais. Então, tentar algumas pessoas vão tentar vencer essa mente, depois dessa consciência de que a mente te domina, alguns vão tentar fazer isso à força, vão brigar com ela, vão se culpar, mas isso não resolve, porque a pessoa acredita que precisa parar de pensar. E aí, quanto mais você resiste, você quer enfrentar de frente, muitas vezes essa não é a solução. E aí você vai ficar brigando com a mente: "Eu preciso parar de pensar nisso", como a música que eu dei o exemplo: "Eu preciso parar de pensar nessa música, eu não quero mais pensar". Então, quanto mais você diz: "Eu não quero", é a mesma coisa que eu dizer: "Não pense numa maçã vermelha", você já pensou. "Não pense num sapato azul", você já pensou. Então, quanto mais você diz: "Não faça isso", mais se vai fazer. A mente funciona dessa forma também. Então, não brigue com ela, isso não vai resolver. Não diga: "Eu não posso sentir isso, eu tenho que dar conta", porque você vai dando combustível para sua mente. E quanto mais você resiste, mais ela vai pensar. Muitas pessoas dizem assim: "Vou me distrair para esquecer tal problema", ou não vou diz assim: "Não vou me preocupar com isso agora". Lê do engano, porque quando você sai para se distrair, por exemplo, algumas vão beber, e aí a pessoa bebe, muitas vezes falando do problema, muitas vezes remoendo o problema na cabeça ou algo, enfim, algo que até nem aconteceu, como a gente está falando aqui, algo que pode acontecer, a pessoa já está lá sofrendo, tentando esquecer, bebendo ou fazendo outras coisas, né, para dizer que isso vai resolver, ou que resolveu. Quando na verdade, por um momento até parece resolver. Quem bebe, por exemplo, vai ficar ali meio tonto e vai achar que não pensou naquilo, naquele momento, pode até não ter pensado, acho difícil, mas não resolveu a causa, não resolveu a origem, então isso não vai resolver. E também, uma forma que não vai resolver, acreditar que uma mente saudável ela tem que estar ocupada. Isso também não resolve, porque a tua mente ansiosa, ela sempre está ocupada. E isso resolveu? E isso está resolvendo? Não está resolvendo. Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir ter uma mente saudável. Uma mente ocupada demais pode virar uma mente cansada, confusa, sem direção. E aí, o que que a gente pode fazer para isso melhorar? O primeiro passo, como eu já falei, não é de ir de encontro, não é controlar de uma forma tão rígida, tão dura, não é lutar contra ela, não é lutar contra a mente, é aprender a observá-la, é perceber. Perceber o quê? Perceber o que você pensa com frequência. Você já parou para pensar no que você pensa com frequência? Quais pensamentos te aceleram? Você consegue responder? Você já se perguntou quais situações te colocam em alerta? E como seu corpo reage com determinado pensamento? Eu lembrei aqui que uma constatação, isso aí já foi realmente aconteceu. Eu constatei o quanto o nosso corpo sofre com determinados pensamentos. Como que eu consegui constatar isso? Algumas vezes, raras vezes, eu sentia dores de cabeça. E quando você fica assim com uma leve dor de cabeça, veja se já aconteceu com você. Você tá ali com aquela dorzinha de cabeça, de repente você pensa em algo. E aí aquela aquele pensamento que você trouxe, a dor de cabeça pulsa na tua dói, às vezes nem estava doendo, mas aquele pensamento te trouxe uma adrenalina que fez a cabeça pulsar de dor. E daí você pensa em outra coisa, para tentar acalmar aquela dor que veio pulsante. E daí você pensando em outra coisa, você acalmou. De repente você pensou em outra coisa que também te trouxe uma dor, talvez não tão forte quanto aquela, mas te trouxe outra dor. Também estava pulsando ali, mas não tão forte como da primeira vez. Naqueles momentos que isso me aconteceu, eu comecei a observar que alguns pensamentos a gente não se dá conta do quanto ele faz mal para a gente. Se eu não tivesse com aquela dor de cabeça, eu poderia estar remoendo aquele pensamento sem saber que isso estava me fazendo mal. A emoção que a gente coloca num determinado pensamento é importante. É importante a gente se desvencilhar, não deixar que a emoção tome de conta, como eu já falei anteriormente.
é muito importante. E isso até para o nosso organismo. Nesse momento, nessas experiências, eu constatei que alguns pensamentos trazem mais angústia para o corpo, te estressam demais. E quando eles te estressam, aquilo com certeza não vai trazer nada de bom. O físico já não está no mental, imagina no físico. Não é bom. Experimentem observar seus pensamentos. E você também precisa observar o que a sua mente, o que que ela repete quando você está insegura, cansada, com medo. É importante você saber o que ela te fala. O que passa pela tua cabeça quando você vive esses momentos? O que ela repete para você? Será se é verdade o que ela te repete? Então, aprender a observar é estar presente. E o que é estar presente? Vou responder essa pergunta com uma prática. Eu passei um tempo trabalhando muito, de manhã, de tarde e de noite. Só terminava quase meia-noite, acordava às 6 da manhã. Então, eu deixei de fazer aquilo que eu gostava de fazer, trabalhando, como meditar, ler meus livros, né, que eu gosto de ler. E por um tempo eu deixei de fazer tudo aquilo que eu acredito e constato que faz muito bem para o nosso corpo, para a nossa mente. Sabendo disso, mesmo tendo todo esse conhecimento, eu me dediquei apenas ao trabalho, então eu não fazia nada além de comer e trabalhar. Enfim, uma parte da minha história. Então, depois que passou esse momento, que eu não estava mais nesse trabalho, eu voltei a ler, por exemplo. E quando eu lia, eu me perdia. E eu estava demorando muito a ler um livro. Aí eu parei para pensar, como assim? Eu lia um livro muito rápido. A leitura, assim, era muito fácil. E constatei que a minha mente estava divagando. Ou seja, eu estava lendo algo e pensando em outra coisa. Me deparei de que a leitura me ajudava muito a manter a minha atenção. Porque se você não consegue dar aquela atenção para a leitura, você não consegue entender o contexto, você não entende o parágrafo, não entende a frase. Então você pratica uma atenção plena ali quando você está focado. É atenção plena. Então a leitura não estava sendo fluida. E quando você está conversando com alguém, você está conversando com um amigo ou com um vizinho, de repente você perdeu uma fala dela ou dele, e você só concorda. Uhum. Se ela te perguntar o que ela falou, o que você ouviu, você não vai saber. E aí você só aham, nem está prestando atenção na conversa. Então você não está presente, você não está vivendo aquele momento, você está pensando a vida, você está pensando em outra coisa, mas não está ali, vivendo realmente aquele momento. Então, estar presente, saber o que está acontecendo, observar sem perder o fio da meada, isso é estar presente. E se consegue isso, se consegue se praticar. Então, pequenos passos para começar a aproveitar esse tema, por exemplo. Um exercício super. Se quiser fechar os olhos, você pode fechar os olhos. Se quiser mantê-los abertos, também não tem problema. Mas você para um instante e pergunte para si mesmo: o que a sua mente está te dizendo neste momento? Responda para você. E aí, não tenta corrigir a tua mente. Apenas perceba. Não tenta discutir também. Perceba o que ela te responde, o que ela está te dizendo agora. E depois agora pergunte: isso que ela está te dizendo é um pensamento ou é um fato? É um fato ou um pensamento? Certo? Esse passo ele é pequeno, você começa a perceber o que passa na sua cabeça, o que passa na sua mente. Parece pequeno, mas já é um grande avanço para quem não trabalha a mente. Então, talvez o seu problema não seja só falta de descanso, talvez seja excesso de pensamento. Você até tenta descansar, mas a sua mente não para. E isso não, o corpo parece descansar, mas ele não descansa. Imagina você, e isso já tem até estudos científicos, tá? Quando você imagina que algo está acontecendo, o corpo parece reviver. E tem livros, vou citar alguns livros, né, em outras lives, e isso é interessante. O corpo não sabe o que é o fato, o que é o pensamento. O corpo vive aquele momento. É muito interessante isso. Então, se você vive num estado de alerta, você não descansa, você não tranquiliza, toda essa ansiedade, tudo isso que sobrecarrega o corpo físico, vai adoecendo, vai acumulando e vai adoecendo. E talvez você não esteja apenas
cansada da vida, talvez você esteja cansada de levar uma mente que não para nunca, uma mente acelerada, uma mente até pesada e exigente, talvez não seja nem a vida. E a boa notícia é que você não precisa viver refém dessa forma. E uma mente saudável, ela não nasce da perfeição. É uma jornada, como eu falei, é um processo. E já falei também como ela nasce da presença. Mas, Adriane, eu não sei estar presente. A minha mente vive divagando por aí. Então, começa com coisas simples como essa dica que a gente deixou aqui. A mente te traz naquele momento. É verdade? É um fato? É um pensamento? É aquela maçã vermelha que eu pedi para você pensar? Aquela maçã é um fato? Ou ela é apenas um pensamento? Então, desse estado de presença, de estar presente no aqui e agora, é assim que nasce um momento saudável. Não é da perfeição. E ela nasce quando você deixa de viver o pensamento, ou você deixa de viver a vida, como nós falamos. Você consegue dominar a mente não te domina. Dessa forma, você vai conseguir ter uma mente saudável. Saber que pensamentos são pensamentos, não são fatos. Fique com essa reflexão. E nós finalizamos aqui. Se você gostou desse conteúdo, salva, compartilha, se inscreve e para quem está na outra plataforma, me curte, me segue e me conta aqui nos comentários. Esse conteúdo trouxe clareza para você? Gratidão.